tenho frase, definitivamente. É muito apelativo, em níveis assim, surpreendentes. E aí, pessoal, eu sou a Lívia do Cabeceira e eu hoje estou aqui para encerrar o nosso mês. Como descrever esse mês? O mês mais terrível que já existe, tô brincando, aqui no Cabeceira, que foi o mês das indicações, amigo secreto maldoso, sei lá como chamar isso, né? Caso você não esteja entendendo do que eu tô falando, assiste o vídeo que tá aqui no card, em que a gente escolheu os livros que os nossos colegas de cabeceira iriam ler. E cada um escolheu um livro que desafiasse de alguma forma o outro, né? Quem a pessoa tirou. E o escolhido pelo meu querido amigo Rony, fiquei tão feliz, foi O Apartamento de Paris, dessa tal de Lucy Foley, sei lá como é que fala o nome dela, que eu nunca tinha ouvido falar, por razões óbvias. Eu não sou muito fã de livros escritos 40 anos menos, então eu nunca nem tinha ouvido falar dessa autora, eu nunca tinha conhecido nenhum outro livro dela. Aparentemente ela é uma autora best-seller, assim, da atualidade, pelo que eu pesquisei depois, né? E ela tem outros dois livros muito famosos, que são A Última Festa e A Lista de Convidados. Não li nenhum dos outros dois, esse foi o primeiro contato que eu tive com a autora, e eu vou contar um pouquinho pra vocês do livro e da minha experiência lendo. Esse vídeo não vai ter spoilers, então fique tranquilo se você não leu o livro. Eu não vou citar nenhum spoiler aqui, porque é um livro de suspense, né? Acho que se eu citar algum spoiler de um livro de suspense, vai perder bastante da graça e da trama do livro, então fiquem tranquilos. Esse livro foi lançado ano passado, se eu não me engano, no começo do ano passado. Então ele é um livro extremamente recente. Então, assim, eu não tinha absolutamente, como eu falei, eu nunca tinha ouvido falar da autora e eu não tinha basicamente nenhuma referência, né? Porque normalmente eu não pesquiso muito sobre o livro antes de começar, porque eu gosto de ter a minha própria experiência. Mas eu não tinha nenhuma referência, nem sequer do tipo, sobre o que era o livro, ou do que se trata, e como que é a escrita da autora. Nada de referência, então foi uma experiência bem única, assim, pra mim, nesse sentido, porque foi literalmente o primeiríssimo contato que eu tive, tanto com a autora quanto com o livro. E já vou falar um pouco mais sobre como que foi a minha experiência lendo esse livro, mas vou citar pra vocês, então, um pouco de como que é a história, como é que funciona a dinâmica desse livro, os personagens e tudo mais. Esse livro conta a história de uma personagem chamada Jess, que é uma menina inglesa que se muda pra França em busca de uma nova vida, uma nova oportunidade. Ela tem um meio-irmão chamado Ben, e esse Ben mora na França, ele mora em Paris, por isso que o livro chama O Apartamento de Paris. E ela vai atrás dele, ela vai ficar uns dias ali com ele, né, é o combinado, apesar de ele não estar muito afim disso, porque a gente vai ver já que eles levavam vidas completamente diferentes. Então essa é basicamente a premissa do livro. Ela tá saindo da Inglaterra, indo buscar aí uma nova vida em Paris com o seu irmão. Só que a gente vai ver aí durante a história que a Jess e o Ben levavam estilos de vida completamente diferentes. Eles perderam o pai e a mãe quando eles eram crianças. Eu não vou contar como que isso aconteceu, se envolveu morte, se não envolveu morte, porque vocês vão descobrir isso durante o livro. Mas eles se tornaram basicamente órfãos e eles foram mandados para famílias de adoção, né? Então ele foi para uma família e ela foi para outra família. E eles tomaram rumos completamente diferentes. Então o Ben foi adotado por uma boa família que proporcionou bons recursos para ele. Já a Jess ficou pulando de casa em casa, de lugar em lugar, e nunca teve uma vida estável. Ela teve que ganhar a vida com base realmente em muito trabalho envolvendo normalmente coisas bem degradantes que ela tinha que fazer. Então ela teve uma vida nesse sentido muito mais difícil do que a do Ben. E o Ben foi parar em algum determinado ponto da vida dele ali nesse prédio de Paris. Vocês também vão descobrir como que ele foi parar lá, isso é muito relevante pra história durante o livro. Mas a ideia, então, é que a Jess, que estava desempregada, estava coitada, toda tadinha, vai tentar ali um novo começo junto do seu meio-irmão. A questão é, ao chegar neste prédio de apartamentos cujo endereço tinha sido fornecido pelo seu irmão Ben, ela simplesmente descobre que o seu irmão está
desaparecido, né? Então ela começa a ligar pra ele não atende, ela começa a tocar o interfone e ele não atende, e isso já era tarde da noite, ela começa a ficar assustada. Nisso chega um dos moradores, ela tenta fazer algum contato e o cara simplesmente não dá nenhum tipo de satisfação pra ela. Enfim, e conforme vai passando o tempo, a gente vai descobrindo que todos os moradores desse prédio, que não eram muitos, tá? Não eram pouquíssimos moradores, era um prédio enorme, porém pouquíssimos moradores. A gente vai descobrindo que todos eles tinham algo de muito estranho. Todos eles pareciam estar escondendo alguma coisa. Esse prédio em que ela chega tinha 5 andares. E o que a gente vai descobrir depois é que cada um desses andares tinha apenas um apartamento em que morava uma pessoa desses personagens que eu falei do livro. Então, era um prédio, assim, muito diferenciado. Inclusive, a Jess fica extremamente intrigada com como o seu irmão Ben, que era um jornalista, conseguiu, né, recursos pra morar num prédio daquele tipo. E a gente vai descobrir isso ao longo da história também. Isso também é muito relevante. Mas então, cada um desses 5 personagens, a Sophie, que era uma mulher rica, chiquérrima, que era casada com o Jacques, que praticamente não faz parte de grande parte da história, mas ele é citado diversas vezes. Ela é casada com ele, ela é uma mulher toda chique, fina, snob, arrogante pra caramba. Ela mora na cobertura desse prédio, então ela é ali a mais rica de todos eles. Você tem a Mimi, que é uma menina bem dark, assim. Ela é toda angustiada com a vida, tímida, insegura. Enfim, ela tem uma série de problemas com que ela vai lidar, ela vai se deparar aí ao longo do livro. Nós temos o Nick, que foi um ponto importante do porquê que o Ben foi parar nesse lugar, no meio desse monte de gente desconhecida, aleatória, que basicamente pareceu não ter nada que se conectava entre eles. Então o Nick é um amigo antigo do Ben, e é por isso que o Ben vai parar nesse lugar. E por fim nós temos o... Eu não sei se eu tô falando, se alguém aí fala francês, me desculpe, a minha pronúncia provavelmente vai estar bem errada, mas eu não consigo falar esse nome em português. Eu acho que deve ser Antoine, né? Que é um outro morador, que é um cara extremamente bravo, carrancudo, ele é extremamente agressivo, então você vai ter diversos momentos muito tensos envolvendo esse personagem. E o último morador do prédio era o Ben, justamente, que está sumido até esse momento. Com o completo desaparecimento do seu meio-irmão, a Jess tenta achar um jeito de entrar nesse prédio e descobrir o que pode ter acontecido com ele. E ela consegue entrar, né? Eu não vou dizer como, isso vocês leiam o livro pra descobrir, caso queiram, né? Mas a Jess acha um jeito ali de entrar no apartamento dele. E quando ela chega lá, ela realmente não tem absolutamente nenhum tipo de sinal dele. E ela começa a perceber uma série de coisas estranhas, né? Algumas pistas que levam ela a pensar que algo de errado pode ter acontecido com ele. Ela tenta se acalmar, ela dorme ali naquela noite e no dia seguinte ainda não tinha nenhum sinal do seu irmão. Então ela decide que ela precisa fazer alguma coisa, que ela precisa investigar. Ela pensa em procurar a polícia, mas o passado dela, como eu falei, também era um pouco obscuro. Então ela não se sente muito compelida a procurar a polícia e ela decide investigar por si mesma. E ela começa a achar uma série de pistas, né, meio extremamente vagas. Então eu vou falar mais pra frente sobre a minha experiência com o livro, mas no início a autora começa a abrir uma série de portas assim na sua mente do que pode ter acontecido. É meio que um quebra-cabeça realmente que ela vai montando, como diversos livros de suspense costumam fazer, né? E no final essas peças meio que vão se conectando aos poucos. Então ela começa a achar essas pistas que parecem estar completamente desconectadas no início, e vai atrás disso. Então o livro não se passa apenas no prédio, ele se passa também em outros locais ali de Paris. Então ela sai pra explorar, pra procurar alguma coisa, algum indício que pudesse lhe dizer onde o seu irmão está. Nesse meio tempo vão aparecer alguns outros personagens também nessa história que vão fornecer indícios ali do que pode ter acontecido com ele. Então você tem um amigo editor dele, você tem uma ex-amante, você tem, enfim, uma série aí de personagens que vão ajudar a gente a descobrir o que pode ter acontecido e ajudar a Jess também. Basicamente, sobre a história, eu meio que tenho que parar por aqui, porque realmente se eu for
falar muito além disso, eu vou gerar spoilers, que não é a minha intenção. O que eu posso dizer é que no meio desse livro, mais ou menos, a gente vai ter uma grande revelação, uma grande descoberta que choca um pouco, sim. Então, isso, a partir daí, a história meio que toma outro rumo completamente diferente, né? Eu não tava esperando muito desse livro, mas essa revelação realmente me chocou. Era algo que a gente completamente não prevê. Então, a partir daí, você começa a encarar tudo que você já leu e todos os eventos seguintes também com uma visão bem diferente daquela que você tinha até então. Então tem um grande plot twist aí no meio dessa história que provavelmente vai te surpreender, talvez até mais do que o próprio final da história. Eu também, obviamente, não vou contar, mas o final não é algo tão surpreendente assim. É surpreendente, mas assim, você poderia ter meio que imaginado ali com aquilo que o livro vai fornecendo durante a história. Então sim, há algumas surpresas, há algumas coisas que já se espera na história, mas de forma geral eu achei ele um livro que consegue prender a sua atenção, que é um dos principais objetivos de uma história de suspense, né? Ele consegue prender a sua atenção, ele consegue gerar essa curiosidade de você tentar descobrir o que foi que aconteceu. E por outro lado, eu achei ele um livro, então falando agora um pouco mais da minha experiência, né? Eu achei ele um livro um pouco enrolado, né? Então assim, eu acho que vai muito, apesar de ele não ser um livro muito longo, essa minha edição tem menos de 400 páginas, mas ele é um livro que parece que vai demorando muito pra chegar no final, pra chegar numa conclusão daquela história. Eu achei ele um pouco maçante nesse sentido, mas por outro lado, como é algo que tem ali, algo que acontece o tempo todo, né? Você tem algo que chama a sua atenção, que prende a sua atenção, não é um livro chato de se ler de forma alguma. Eu achei ele um livro bem interessante. Outra coisa que eu achei positiva na escrita da autora é que eu, pelo menos, como uma leitora de primeira viagem dela, eu não achei furos na história, né? O que costuma acontecer em livros que são, às vezes, mais rasos, né? Enfim, eu não achei ele um livro raso nesse sentido. Eu achei que ele é bem completo, então aquilo que no começo parecia não fazer tanto sentido assim, no final ela acha um jeito de encaixar aquilo na história. Eu não achei que isso ficou forçado, nem nada do tipo. O que eu achei, talvez justamente por esse excesso de cuidado da autora, é que algumas coisas ela explica demais, assim, além do que precisava. Então você tem algumas partes ali da história que eu não vou citar porque vai entrar naquilo que eu falei que eu não quero gerar spoilers, né? Mas você tem algumas partes ali da história que ela entrega tanto uma explicação de como foi, do porquê que foi assim e tal, que sinceramente, eu preferia que ela tivesse deixado pra imaginação do leitor, né? Não precisava de ser tão explicado, tão descritivo assim, talvez por um excesso de cautela dela, realmente, de não querer deixar nenhum furo, mas eu acho que um bom livro consegue não deixar furos, porém deixando algumas coisas pra imaginação do leitor. Isso é extremamente importante pra construção do nosso imaginário e tudo mais, né? Mas não é um grande defeito do livro isso, é só um pequeno excesso. Então, de forma geral, eu achei sim ele um livro interessante. Tirando um fator que eu vou falar daqui a pouco, eu posso dizer que ele foi um livro que me surpreendeu sim na sua qualidade. Eu não achei ele um livro como eu estava esperando que fosse, né? Muito raso, enfim, né? Que não fosse tão cativante assim. Porém, teve um ponto assim que me deixou com muita raiva, porque realmente não precisava. É um livro, gente, extremamente apelativo, mas muito mesmo, assim. Tipo, eu pensei que eu tava lendo Colleen Hoover quando eu estava lendo esse livro, porque ele é muito apelativo. Ele traz, primeiramente, né, muitas palavras de extremo baixo calão, assim. Então, muito palavrão ou palavras chulas, digamos assim. Muito mesmo, com bastante constância, assim, bastante frequência. Inclusive, eu comecei a ler esse livro em inglês e finalizei ele em português. E acho que a tradução ainda deu um eufemismo um pouco, assim, nessas palavras. Mas em inglês, realmente são usados muitos palavrões. Então, é bem baixa, assim, a linguagem. Não é uma linguagem rasa, de forma geral, né? Achei ele até um livro bem escrito, apesar de... Mas é uma linguagem bem baixa, assim, que é utilizada. Mas, principalmente, cenas obscenas, né? Então ele é um livro muito apelativo. Você tem descrições vívidas ali de cenas entre os personagens que não precisava, gente. Eu acho que isso é uma das maiores críticas. O pessoal sempre me julga por eu falar, às vezes, dos livros contemporâneos, mas eu acho que isso é algo muito comum entre grande parte deles e não precisa, porque como eu tava falando, ele é um livro bem escrito de forma geral, ele é um livro cativante, não é uma obra-prima, mas é um livro bem escrito. Então eu acho tão
desnecessário essa apelação toda. Eu acho que perde muito do que o livro poderia ter. A autora poderia ter ido muito além, inclusive, no desenvolvimento da história, dos personagens em si, se ela não tivesse partido para essa apelação toda. Então fica aí a ressalva, né, caso você queira ler esse livro, caso você desperte o interesse de conhecer um pouco mais da história, você vai encontrar coisas bem desagradáveis de se ler, digamos assim, que realmente foram completamente desnecessárias. Então essa é a ressalva que eu faço. É um livro legal, eu achei interessante, achei ele de forma geral bem formado, bem escrito, mas isso realmente me deixa assim, pra quê? Entendeu? Pra quê? Mas basicamente é isso, gente. Eu tive uma longa trajetória, na verdade, com esse livro, porque vocês não sabem, porque sai tudo organizadinho aí pra vocês nos vídeos, mas a gente gravou o primeiro vídeo em que a gente escolhia os livros no começo do ano, então assim, faz muito tempo, e eu falei, deixa eu já tirar esse negócio do meu caminho, e já fui ler o livro, usei um e-book, né, no começo, por isso que eu falei que eu comecei lendo ele em inglês, mas aí acabou o tempo que eu tinha da plataforma que eu tava lendo, aí eu tive que comprar o livro, só que eu fiquei desanimada de ler, então assim, foi uma longa trajetória, eu acabei o livro muito recentemente, hoje no caso, corta isso. Então foi uma longa trajetória, porém eu acho que foi uma leitura válida. Agradeço ao Rony por, apesar de ter feito com intenção de me deixar com raiva, foi um desafio interessante. Lerei outros livros da autora? Acredito que não, a não ser que assim, em algum momento da minha vida desperte muito meu interesse, né? Alguém que eu reconheça muito como leitor, fale muito bem de alguns dos livros dela, o que não aconteceu até o momento, mas foi uma experiência interessante, saiu bastante da minha zona de conforto e me surpreendeu em alguns níveis, me decepcionou em outros, mas era o que eu já tava esperando, então acho que de forma geral foi uma experiência positiva e eu sugiro que vocês também façam isso pelo menos uma vez na vida, né? Escolher um livro que saia um pouco da sua zona, ou muito da sua zona de conforto, pra você realmente ter experiências diferentes aí como leitor. Acho que é algo válido, você não precisa ficar nisso sempre, você pode ter o seu perfil de leitor, você pode ter aquilo que você gosta como leitor, mas acho legal a gente ter umas experiências diferentes de vez em quando. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui se você gostou, fiquem ligados porque amanhã ou depois de amanhã vai sair o vídeo talvez mais especial do ano, que é, eu posso falar, né, a gente tá chegando aí na época, então vocês já vão saber, que é o nosso especial de Natal. A gente fez um amigo secreto agora muito, muito, muito melhor do que esse primeiro que a gente fez, porque foram livros que a gente realmente queria ler, então fiquem ligados, tá muito especial, tá muito lindo, a gente preparou tudo de forma muito maravilhosa pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então deixa o like aqui no vídeo, comenta se você gostou e se você ainda não é inscrito, toca aqui no botão de se inscrever que vem muita coisa boa por aí no próximo ano. Espero vocês na próxima. Tchau!